Olá, eu sou o Maurício Spiandorello e este é o For Sales Grandes Carreiras. Olá, sejam muito bem-vindos ao For Sales Grandes Carreiras, programa semanal de entrevistas com executivos que são referência em vendas e marketing nos seus segmentos de atuação. No episódio de hoje, falaremos sobre o segmento de mídia e comunicação. Para me acompanhar com as perguntas e com os comentários, eu terei a companhia do Eduardo Nogueira, que é um dos consultores aqui da For Sales. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, Maurício, pelo convite mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse canal, né? Obrigado pelo convite. Antes da gente dar continuidade, eu gostaria de reforçar o convite para todas as pessoas que estão nos acompanhando e ainda não seguem a For Sales no YouTube, para que se inscrevam no nosso canal. Basta clicar no ícone vermelho inscreva-se. Não deixe de ativar a sinetinha para ser sempre notificado quando divulgarmos vídeos novos. E para aqueles que gostam de conteúdo em formato de áudio, eu convido também a acompanhar a For Sales no Apple Podcast, no Deezer e no Spotify, porque lá você terá os mesmos conteúdos que o YouTube, porém em formato de podcast. A nossa conversa de hoje, ela estará dividida em 4 partes diferentes. Na primeira parte, falaremos sobre a carreira do nosso convidado. Na segunda parte, falaremos sobre o principal case da carreira do nosso convidado. Na terceira parte, o nosso convidado falará um pouco sobre o futuro do segmento de mídia e comunicação. E na quarta e última parte, o nosso convidado dará dicas de carreira. Então, se você quer construir uma carreira muito vitoriosa na área de marketing e vendas, se você quer chegar a uma posição estratégica dentro de uma grande organização, seja no segmento de mídia e comunicação, ou seja em qualquer outro segmento, não deixe de acompanhar esse bate-papo até o final, porque o nosso convidado de hoje é o Marcelo Pacheco, um executivo com mais de 20 anos de experiência em vendas e marketing, passagens por empresas como Editora Abril, ESPN, Facebook, e hoje ele é o vice-presidente de vendas da RBS. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra te receber aqui para esse bate-papo. Maurício, Eduardo, eu que agradeço, eu acho que o prazer é todo meu de poder compartilhar um pouco da minha trajetória e o que nos trouxe até aqui, né? Legal, Marcelo, excelente. Para a gente começar, então, para quem está nos vendo e nos escutando, para te conhecer um pouquinho melhor, conta para esse pessoal um pouquinho da tua trajetória, de onde você começou até os dias de hoje, as empresas que você passou, os cargos que você exerceu, para fazer um pano de fundo para a nossa conversa. Bom, a minha carreira é um pouco eclética, eu sou engenheiro eletrônico de formação, né? Comecei a minha carreira sendo estagiário na NEC. A NEC foi que implantou a telefonia celular no Brasil, então eu fui uma das 20 primeiras pessoas que trabalhou lá numa área que chamava programação de CCCs, né? CCCs eram Centrais de Comutação e Controle. Era a área que fazia a ligação de todas a telefonia fixa com a móvel que estava começando a existir. Então, foi uma experiência interessante iniciar a carreira lá no início da telefonia celular do Brasil, mas trabalhar numa empresa japonesa, uma cultura totalmente diferente da nossa, foi uma experiência interessante e num determinado momento eu falei, pô, eu quero descobrir outros horizontes, né? Acabei participando do programa de trainee, fiz diversos programas de trainee, eu tenho um pouco mais de idade, na minha época não existia Unilever, era GC Lever, né? Então, eu fui participar de vários programas de trainee, acabei entrando como trainee no Unibanco, e por incrível que pareça, também o Unibanco estava começando com a internet no Brasil também, internet banking. Então, o início da minha carreira lá, muito do meu conhecimento lá de engenharia, cara, como background, foi importante para o início da minha carreira. Eu trabalhei no Unibanco durante 4 anos e pouco, trabalhei numa área que começou chamando, era automação comercial, e o que a gente fazia? A gente pegava os pequenos negócios que eram clientes do banco e a gente automatizava eles. E com a automatização desse negócio, a gente dava para ele um back-office todo financeiro. Então, você conseguia desde controlar seu estoque até fazer operações financeiras com o banco. Foi muito interessante. Logo depois, a internet começou a ganhar muito espaço. Eu fui trabalhar na área de internet no banco para ajudar a desenvolver todo o canal internet do banco, não só
do ponto de vista do site dos bancos, né? Eu ajudei a integrar todos os sites do banco. Naquela época, o banco tinha... As empresas do banco, cada uma delas tinha um site. Então, o banco, por exemplo, tinha lá o PLIN, né? Título de capitalização. Então, tinha lá um site que era o de banco capitalização. Aí tinha um site para o cartão, tinha um site para a seguradora. O site da seguradora chamava carrofácil.com.br. E aí, uma das minhas funções foi integrar tudo isso num portal. Nascia aí os conceitos de portal naquela época. Fiquei um tempo super interessante no Unibanco. E aí, um dos executivos, olha que essa história é muito interessante, porque na época que a gente foi desenvolver a internet no Unibanco, você ter uma linha de telefone, você declarava ela no imposto de renda, era um ativo isso, né? O banco tinha 2.000 linhas de telefone, ele fazia ligação, a gente tinha um home banking, um sistemazinho que se interligava com o banco. Então, as pessoas conseguiam ver saldo, extrato, via na casa delas, né? Por uma conexão de escada naquela época. E aí, quando surgiu a internet, o banco tinha 2.000 linhas de telefone, era um ativo super importante. A gente viu a oportunidade de migrar essas coisas. Tinham 400.000 assinantes que usavam o nosso home banking system. E aí a gente migrou essas pessoas para o canal internet. E um dos executivos que fez essa migração, que era o superintendente do banco, a gente trabalhou muito próximo, porque eu cuidava do canal internet, me convidou para eu ir, ele foi para a Editora Abril, e me convidou para ir para a Editora Abril, e aí nasceu essa paixão pela mídia e pela comunicação, né? E eu acho que aí foi interessante porque a gente começou desenvolvendo toda a internet para a Editora Abril também. Quando a gente chegou lá, a gente montou depois uma unidade chamada Abril.com. A gente tinha 8 sites só, quando a gente chegou nesse negócio. E os sites eram basicamente o espelho da revista. O que é o espelho da revista? E quando você entra ali, tem o nome de todas as pessoas, os cargos e os e-mails. Era só isso. A gente construiu 53 sites ao longo do processo. Abril, todas as marcas tinham aí os seus sites na internet. E a partir daí, eu fui me mergulhando cada vez mais na empresa. Fui convidado para ir para a revista Exame, era o grupo Exame Negócios, né? Era Exame, Info e Você S.A. Então, fui diretor comercial lá. E aí, num determinado momento, eu saquei o seguinte, pô, eu entendo tudo da mídia impressa, entendo bastante do que era a internet do passado, eu preciso conhecer um pouco de televisão. E aí me abordaram, eu acabei indo para Disney e ESPN no início, a gente vendia Disney e ESPN, fiquei 8 anos lá, nos primeiros anos vendendo Disney e ESPN, depois num determinado momento a gente fez um spin-off, a Disney foi vender os canais dela separados, a ESPN ficou num canto, eu fiquei na ESPN, só que aí também começou num determinado momento, a gente pode falar depois mais um pouco sobre isso, a bater aquele negócio, tá bom, a internet está mudando, a internet como a gente conhecia mudou, e aí o mundo é de plataformas. Preciso entender como é que é esse negócio de plataformas, acabei indo para o Facebook, fiquei lá 2 anos, e aí identifiquei também o seguinte, pô, com todo esse conhecimento eu podia ajudar empresas tradicionais a se transformarem. E aí veio o convite para eu vir para a RBS, e cá estou. Então, tem aí um resumo do que foi um pouco a minha trajetória, né? Muito legal, Marcelo. Muito interessante ver como você passou, a mídia e comunicação foi evoluindo e você foi acompanhando essa evolução, né? Então, acho que isso se conecta com a pergunta que eu gostaria de te fazer, que é qual você acha que foi o principal turning point da sua carreira, ou a principal decisão que você tomou na sua carreira que te ajudou a chegar onde você está hoje? Olha, eu acho que assim, ó, vou voltar lá atrás, tá, Maurício e Eduardo, é assim, ó, acho que a principal decisão correta que eu fiz na minha vida foi continuar seguindo na faculdade de engenharia eletrônica, tá? Eu fui um dos caras que eu fiz faculdade, eu fiz engenharia na Mauá, é uma faculdade até hoje super rígida, né? Eu repeti de ano e muitas das pessoas que eu conheci, eu falo, pô, essa faculdade aqui é fogo. No primeiro ano que eu entrei na faculdade, a gente tinha prova toda segunda-feira, cara. Toda segunda-feira você tinha 2 provas. Então, era impossível, você passava o ano inteiro estudando de verdade, né? E eu acho que foi a minha principal decisão correta foi ter continuado e insistido na faculdade, porque me formou de uma forma totalmente diferente, né? Um pensamento totalmente diferente,
E a partir daí, esse aprendizado ficou muito na minha cabeça, né? Essa forma de analítica, de analisar as coisas, um raciocínio mais aguçado com relação a decisões que precisam ser tomadas. Então, aí acho que foi, voltando lá atrás na minha carreira, acho que esse é o primeiro ponto em que a gente vê quando a gente escolhe uma faculdade que te empurra, né, cara, e que você também não desiste, né? Eu tive um primeiro momento que, assim, pô, no primeiro ano eu repeti de ano, né, e eu era um bom aluno na minha vida inteira. Eu falei, não, peraí, eu não posso desistir, cara, esse negócio é diferente. E eu lembro que era muito interessante porque eu nunca tinha, eu acho que, tirado abaixo de 5, e as minhas notas na faculdade eram meio, 1, e vinha muitas vezes escrito assim, né, meio, 1, para você exatamente não imaginar que era outra nota, assim. E foi muito interessante, eu acho que esse é o início lá atrás da construção psicológica que me fez chegar até onde eu cheguei, né? Você acha, Marcelo, que, obviamente, pensando nesse segmento há 15 anos atrás, ele era um segmento onde a venda era muito relacional e muito na base simplesmente da comunicação, e você conseguiu aportar um pouco de análise e de capacidade analítica para a venda? Você resumiria isso com essa forma? Totalmente. O grau de sofisticação que hoje a gente tem na RBS em relação à nossa equipe de vendas, eu não vi em nenhuma empresa. Aí é a junção de vários fatores. A RBS é uma empresa particular, é uma empresa em que todo o corpo diretivo é muito analítico, né? Toma decisões muito baseadas em todo tipo de informação que tem, a gente junta tudo isso. E meu objetivo de vir para cá é um pouco transformar essa história do que é de verdade uma venda consultiva, né? E para você fazer uma venda consultiva, é importante que você analise muitos dados. Então, o que a gente fez ao longo desses últimos 3 anos e pouco aqui foi exatamente isso. Hoje eu tenho todo um painel em que cada um dos clusters que estão embaixo de mim, eu sei qual a performance de cada um dos executivos. Isso não é uma coisa não é feito para punição. É o contrário, né? É feito para você dar caminhos e desenvolver os executivos que estão, né? Então, a gente desenvolveu, por exemplo, competências técnicas. O que um vendedor consultivo tem que ter de competência para ele poder atuar no mercado que a gente participa. E disparado, aí eu posso garantir para vocês, assim, eu não vi nada sofisticado como o que a gente tem aqui na RBS. E aí é a união muito do que eu aprendi no Facebook, porque as plataformas digitais trabalham muito com esse conceito de avaliação, né, do que está acontecendo, de dados para poder tomar decisão. Então, tem muito disso, e aí o meu background me ajuda nessa história, né? Favorece. Perfeito, Marcelo, excelente. Bom, vamos entrando no segundo bloco de perguntas, onde vamos falar sobre o principal case da sua carreira, e aí eu vou passar a palavra para o Eduardo para que ele conduza as perguntas desse segundo bloco. Excelente, obrigado, Maurício. Marcelo, obrigado aí pela explanação da sua carreira, né? Para a gente poder esquentar o motor aqui, como o Maurício já mencionou, entrando um pouquinho nos cases que você construiu nessa longa carreira aí, né? Na sua opinião, Marcelo, qual foi talvez o momento da sua carreira que você conseguiu entregar mais resultado? Que empresa que você estava atuando no momento? Qual foi o desafio que você encontrou? Qual esse contexto aí? O que você aportou para o negócio, né? Eu acho que eu tenho 2 cases muito legais assim para contar para vocês. Um deles é do Facebook, né? O Facebook é uma empresa em rápido crescimento, tal. Eu entrei no Facebook para cuidar de 3 verticais: auto, tech e telco. Então, todas as empresas do ramo automotivo, de tecnologia e de telecomunicações, né? No Facebook, eles chamam essas áreas de pods, né? Então, assim, o meu pod era, aqui no Brasil, o 3º pod em faturamento, e na América Latina eu era o 8º pod em faturamento. E eu criei um conceito com o meu time lá, são todos high potential, né? As pessoas essas marcas conseguem aglutinar a gente muito high potential. E eu criei para eles um desafio de ser o pod número 1 do Brasil, né? E eu falei assim, em 1 ano nós vamos ser o pod número 1 do Brasil. E aí a gente desenhou toda uma estratégia para poder chegar lá, de mapeamento dos clientes. Tem muita informação, né? Usa Salesforce, a gente consegue cruzar dados e tal. Bom, vou encurtar a história. Em 9 meses, a gente era o maior pod do Brasil. E depois, em 1 ano e pouco, eu era o maior pod da América Latina, porque aí eu fui agregando outras áreas, né? Eu comecei cuidando de 3 verticais, acabei cuidando de 8 verticais. E à medida que a gente ia juntando áreas, a gente ia crescendo.
e a gente entregou o maior resultado da América Latina inteira. Então, eu acho que esse, em termos de resultado, ele é impactante para mim, primeiro porque é uma empresa em crescimento, né? Então, você já está dentro de um ambiente em que o crescimento é muito acelerado, e você conseguir fazer diferença dentro do ambiente de crescimento acelerado é, para mim, um motivo de orgulho. Assim. Obviamente, eu não fiz nada sozinho, eu tinha uma equipe muito boa que me ajudou a chegar lá, mas a direção, a vontade, o pensar que a gente pode alcançar foi uma das coisas que me marcou um pouco de esse momento que o líder tem de empurrar as coisas para frente, né? De fazer a coisa de verdade acontecer. Eu acho que esse é um case muito legal em termos de resultados práticos financeiros. Mas, em contrapartida, eu tenho um case muito legal na ESPN, que é um case que reflete em resultado para a empresa, mas ele começa na expansão de você estar além dos muros que você atua, né? A ESPN era um canal de televisão fechada. E, num determinado momento, o time que estava lá também, a gente falou, a gente pode expandir além desses muros. Por que a gente ficar só no muro da TV fechada? A gente criou uma rádio, a Rádio Estadão ESPN, junto com o Estadão. A gente criou a revista da ESPN no Brasil. A gente trouxe uma plataforma de streaming que era o Watch ESPN. E aí a gente foi criando, a gente trouxe o X Games para o Brasil, o maior evento de esportes radicais do mundo. A gente trouxe para cá, fizemos no Anhembi, fizemos depois fora de São Paulo, fora do Iguaçu, exatamente, Maurício. Então, assim, a gente conseguiu expandir a ESPN para além dos canais. A gente estava não mais no universo do canal fechado. Isso foi muito legal, porque eu tinha pares ali, né? Eu tinha um par que cuidava da relação com as afiliadas, o Marcelo Zeni, o cara que fazia um trabalho incrível, empurrava, porque, só para vocês entenderem o ecossistema, em televisão fechada, a maior parte da receita vem da relação com as afiliadas, é a receita dos assinantes, né? Aí a segunda fonte de receita era essa que eu trazia, e eu tinha um par meu, que era o José Papaneto Zizo, um cara com uma trajetória incrível aí também, de desenvolvimento de negócios, de fazer coisa, hoje é CEO de empresa, tal, ele era o meu par que desenvolvia esses negócios, então esse tripé foi fazendo um monte de coisa, a gente foi expandindo. Eu tendo a dizer que foi uma das melhores épocas da ESPN, disparada no Brasil, foi quando a gente fez tudo isso. Tem um aprendizado enorme nessas questões, né? A gente criou um aprendizado enorme para as nossas carreiras, inclusive, cara, para a empresa, né? De como fazer, errar, que é um pouco que está em voga também, né? No mundo das plataformas, né? O conceito hoje, errar é parte do aprendizado, né? Empresas tradicionais não conseguem fazer isso, elas têm medo de errar. E essas empresas mais baseadas em plataforma, erro é parte do processo. E a gente fez muito isso na ESPN, foi muito legal, foi um momento super rico, assim. Então, eu olho para esses dois horizontes, porque foi a época que a gente mais faturou nos canais, mas é uma conjuntura, entendeu? A gente expandiu além dos muros que a gente estava confinado, né? A gente não precisou ficar só na TV por assinatura. Eu lembro, uma das noites que mais impactou a gente foi ver o microfone da Rádio Estadão ESPN no Jornal Nacional, né? E aí a gente falou, a gente está criando um produto que é a nossa marca, cara, está no Jornal Nacional para o Brasil inteiro ver, e a gente estava antigamente só na TV fechada, né? Então isso foi muito legal. Que bacana, excelente, Marcelo. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que você já respondeu parcialmente, justamente sobre quais aprendizados você trouxe desses dois cases, né? Que foram atuações distintas. Você já falou um pouquinho, mas também aprendizado, e que se você pudesse hoje, com o teu conhecimento, retornar naquele momento, você fizesse algo diferente, talvez, nessa construção desses negócios que você citou há pouco, né? Eu acho que, assim, tem um aprendizado que eu trago, assim, da ESPN, que é como é importante a articulação hoje em dia, né? E aí você vê, a gente fez um negócio super impactante. Você está numa empresa global, você faz um negócio impactante na sua localidade, no país em que você está, mas se a gente tivesse articulado melhor com os nossos pares aqui na América Latina, esse negócio teria tido um impacto muito maior, entendeu, para a empresa. Eu acho que aí tem um aprendizado aqui de quando você senta, dependendo numa cadeira, né? Eu era ali vice-presidente de marketing e vendas, eu acho que a gente deveria ter articulado melhor os nossos pares na América Latina para ganhar mais musculatura na região como um todo, né? E aí, eu acho que na visão, assim, que eu tenho um pouco, a gente ficou meio isolado. O Brasil é muito grande, né? Só que tinha o seguinte, né? O Brasil é de um lado, língua portuguesa,
e você tem na lateral toda, o que a gente chamava de Spanish Speaking Latin America, né? Todos os canais que falam língua hispânica, que tem muito a ver com o próprio Estados Unidos, né, cara? A língua hispânica nos Estados Unidos é muito difundida. Então, acho que a gente deveria ter articulado melhor com eles. Esse teria sido, acho que, um aprendizado, foi um aprendizado para mim, enquanto executivo mesmo de empresa. Como articulação é importante entre várias pontas do negócio, né? Esse foi um aprendizado importante aí. Excelente. Legal. Marcelo, entrando aqui agora no terceiro bloco de perguntas, vamos falar um pouquinho sobre o futuro do segmento de mídia e comunicação. Para a gente começar dentro desse bloco, eu gostaria de escutar de você quais que você acha que são as principais tendências pelas quais o segmento vai passar nos próximos anos, na sua visão. Eu acho que tem uma coisa que vai permanecer, gente, assim, o que a gente tem visto no mundo, né? Conteúdo de qualidade faz diferença, né? Então, acho que conteúdo de qualidade vai continuar sendo dominante, cara. Quem produzir conteúdo de qualidade vai ter sempre um espaço, né? Eu acho que o streaming, como a gente viu, está ocupando um espaço enorme, né? Tem várias plataformas, a gente fala hoje de Netflix, Apple TV, Apple Plus, aí tem Amazon Prime Video, Disney Plus, que vai entrar agora. Então, globalmente, o streaming vai tomar conta. Volta de novo essa questão, pô, a produção do conteúdo vai estar muito em alta, porque esses caras vão demandar essa produção de conteúdo. Eu acho que o entretenimento vai ganhar força também, principalmente pós-pandemia, né? A gente viu que é se privar dessas questões, então acho que o entretenimento volta lá na frente com muita força. E eu acho que vai ter uma coisa no mundo aqui que é o localismo, né? Eu acho que principalmente quando a gente fala em questões de jornalismo, o localismo vai ser cada vez mais importante. Você falar com a sua aldeia, com a sua região, cada vez com mais propriedade, e não importa o tamanho do negócio que você opere, você tem que falar com a comunidade na qual você está inserida, com propriedade. Então, acho que essas brigas globais vão ficar com esses gigantes, e vai ter um tier de empresas que vão falar com a localidade com muita profundidade e com muita pertinência. Então, quando eu olho para o futuro, eu acho que a soma desses negócios, né? Entretenimento vai ganhar força, localismo vai ganhar força, conteúdo de qualidade vai fazer cada vez mais diferença nesse negócio, e o streaming vai ser uma plataforma que vai dominar. Todos os players têm. A Globo tem o Globoplay, né? Tá todo mundo olhando para isso. Porque aí é esse contato direto com o seu cliente, em que você também mensura o retorno, né? O segredo na Netflix está isso, né? Todos os programas deles estão ali mensurados para saber o que tem de retorno, quem está assistindo, como está assistindo, se gosta, não gosta. Então, eu acho que isso vai dominar o mundo daqui para frente no cenário de mídia. Maurício, Perfeito. Se você me permitir, eu queria aproveitar o ponto do Marcelo. Acho que o Marcelo é um profissional de comunicação, que ele tem uma curiosidade, na verdade, saber a visão do Marcelo, que eu achei bem interessante o que você disse sobre a questão de localidade, Marcelo. Eu queria saber a tua opinião. Qual que é o desafio do profissional de comunicação que você citou, falando de cada vez mais as pessoas se conectam com quem está distante hoje, pelas plataformas, pela comunicação massificada, e acaba se distanciando da realidade local, do bairro, da comunidade, enfim, né? Aproxima quem está longe e distancia quem está perto, né? Que é o que a gente escuta muito hoje. E qual que é o desafio da comunicação nesse sentido de produzir conteúdo, ou seja, massificado, entre aspas, por outro lado também ponderando que é a conexão local que você citou. Qual que na tua visão é essa ponderação? Produzir algo mais customizado, que você está direcionando para um público mais de nicho, né? Por outro lado também tem a comunicação mainstream, então, na tua visão, como é que faz esse ajuste fino para você poder impactar várias etnias, vários grupos, enfim, né? Eu acho que o que vai acontecer aqui é o seguinte, cara. Poucos players vão poder competir numa escala nacional, tá? Então, o que vai acontecer é que você vai ter um player que é capaz de ter dinheiro e condição de operar numa escala nacional ou global, que é o que a gente está vendo hoje em dia, mas são muito poucos players que vão conseguir isso, e a maior parte dos players vão operar regionalmente, né? Então, vamos pegar o nosso ecossistema aqui. A Globo tem musculatura para fazer o que ela faz nacionalmente, porque ela tem uma rede de afiliadas, nós somos uma delas. Então, a percepção nossa aqui, enquanto grupo, é o seguinte: eu tenho que ser muito importante para o Rio Grande do Sul, que é onde eu opero. Muito importante, cara. Toda conversa que tem, toda pauta que acontece, a gente tem que participar. E por conta disso, a gente tem se ajustado para poder fazer isso, porque você precisa também aí ter capilaridade para cobrir
todas as cidades que tem no estado, ter penetração, coisas desse tipo, e falar a linguagem que daquela região ali ecoa para eles. Então, isso é super importante. É um desafio, mas, ao mesmo tempo, hoje tem tecnologia para isso, né? Hoje a gente opera a maior parte da nossa operação no interior, por exemplo, do Rio Grande do Sul, com celulares. Celulares hoje têm câmera 4K. É uma câmera mais poderosa do que as câmeras de televisão. Então, a gente disponibilizou um equipamento em que os próprios jornalistas podem entrar de qualquer lugar, né? Então, existe hoje tecnologia disponível para você chegar lá na ponta e estar mais próximo do entorno onde você opera. Isso vai fazer diferença na vida das pessoas. Como eu falei, quando a gente olha para esse ecossistema, cara, poucas empresas vão conseguir operar nacionalmente. Globalmente, então, a gente tem visto, a briga tem ficado cada vez menor, e aí, localmente, aí não, cara, aí tem um espaço. E aí que eu acho que tem um diferencial competitivo, porque para o cara global querer entrar no local, ou ele vai te adquirir, cara, ou não tem como, porque ele não vai conseguir ter a capilaridade que você tem, entendeu? Ou ele ou vai te adquirir ou vai se associar a você, né? Marcelo, muito interessante isso que você trouxe, juntando com a tua resposta anterior, e você falou lá no começo da conversa, talvez muitas pessoas que estão nos acompanhando não saibam da transformação que a RBS passou, né? A RBS até um tempo atrás, além, obviamente, da retransmissora da Globo no Rio Grande do Sul, ela tinha também a retransmissora em Santa Catarina, então passou por bastante transformação. Tem várias rádios, né, para quem não conhece, vários veículos de comunicação impresso nos dois estados, foi, enfim, se desfazendo, foi mudando, mas ela tinha um contexto, há algum tempo atrás, onde a venda era por mídia, né, tinha um executivo que vendia rádio, um executivo que vendia TV, um executivo que vendia jornal, e eu não sei há quanto tempo isso aconteceu, Marcelo, não me recordo exatamente disso, mas vocês passaram por um modelo de venda onde não se vende mais mídia, né? Se vende uma consultoria de comunicação. Então, eu vendo uma solução de comunicação para o meu cliente, não mais uma mídia na rádio, uma mídia na TV. Eu vendo um pacote completo que vai atender o que ele quer, né? O que você acha, falando assim, do futuro do segmento de mídia e comunicação? Se não for para esse caminho, as empresas que estão num modelo de mídia só estão um pouco fadadas a não ter continuidade, enfim, o que você enxerga nesse caldeirão aí de transformações que a RBS passou e que hoje a gente olha para trás e a gente entende que se você vender uma mídia pontual, me parece que o retorno é muito pequeno porque as pessoas estão muito difusas, elas olham um dia uma mídia, outro dia outra mídia, outro dia outra mídia, então, ou se tem uma solução de mídia, ou me parece que não há muita prosperidade. O que você acha com relação a isso? A gente é um grupo único aqui no Brasil, né? Quando eu olho para a RBS, graças a Deus, a gente é um grupo único, né? Porque eu tenho uma televisão super poderosa, como você falou, as rádios do Rio Grande do Sul, depois da maior audiência da televisão, que é da RBS TV, as maiores audiências são da rádio da RBS. A rádio tem uma importância aqui no estado enorme, né? Depois a gente tem um jornal, depois a gente tem uma plataforma digital, que também é a maior plataforma digital que tem aqui no Sul. Só que o que eu acho é o seguinte, você tocou num ponto, Maurício, que é o mais importante. Assim, o que a gente fez? A prerrogativa do trabalho que a gente fez há 3 anos e pouco atrás foi exatamente olhar a jornada do consumidor. Então, as pessoas acordam de manhã, têm uma rotina, depois elas pegam o carro, tem outra rotina, elas chegam no trabalho, tem outra rotina, durante o trabalho elas têm uma outra rotina, quando elas voltam, elas pegam o carro, tem uma rotina, e à noite tem outra rotina. Então, a gente olhou todas essas rotinas, essa jornada desse consumidor, e a gente entendeu o seguinte, quando eu olho de fora para dentro, não da empresa, né? Se eu olhar para a empresa, eu vi o seguinte, separa tudo e vai vender tudo bonitinho, e a gente fica empurrando para o mercado. Isso não tem mais espaço. Quando você olha de fora para dentro da empresa, você diz o seguinte, o consumidor faz isso, ele é multitarefa ao longo do ano inteiro, ao longo do dia inteiro, e a partir daí você tem que oferecer uma solução de pontos de contato para isso. Então, respondendo um pouco a sua fala, eu tenho uma visão um pouco diferente, que mesmo se eu fosse uma monoplataforma, imagina que só tivesse televisão, tem um momento do dia que o cara está assistindo televisão. E quando a gente olha para o Brasil é muito grande, gente. A televisão é muito dominante. Então, nas grandes cidades, você vê assim, o cara tem uma banda larga potente, ele tem lá o celular de última geração, ele tem não sei o quê, ele tem não sei o que lá. Você começa a ir um pouco mais para o interior do Brasil, a dinâmica do consumidor é diferente, cara. Então, televisão continua sendo infinitamente importante,
para o consumo das pessoas, cara. Não só nas grandes cidades, mas também no interior do Brasil, porque é a forma de entretenimento das pessoas, né? A televisão alcança, ela ainda é muito democrática nessa questão. Então, quando a gente olha pela perspectiva, cara, e aí, o que foi importante? Eu vivi minha vida inteira em São Paulo, né? E morar no Rio Grande do Sul fez uma diferença para mim, de olhar mercados diferentes, né? Já atuei no mercado internacional, já atuei no mercado nacional, hoje eu estou no mercado local. Quando a gente olha, tem necessidades diferentes para cada um desses ecossistemas. Quando a gente está em São Paulo, a percepção de São Paulo é que todo mundo tem um celular com 4G, banda larga de fibra e tal, e está tudo funcionando. Não é assim no resto do Brasil. E aí, quando você entende isso no Brasil, por exemplo, o Rio Grande do Sul, as manhãs do Rio Grande do Sul são pautadas pela rádio, cara. As pessoas ouvem, consomem muito rádio. Rádio traz proximidade, rádio traz agilidade, né? Tem características na rádio que são muito importantes. Ainda tem aqui no Rio Grande do Sul um apego, um número de leitura muito maior de jornal do que no resto do Brasil, cara. As pessoas, e a gente fez experiências antes de eu chegar aqui, a RBS fez experiências de dar tablet para as pessoas, teve gente que preferiu continuar com o impresso, porque gosta de pegar o jornal. Então, o Brasil é um país muito diferente. Então, quando a gente olha para isso, eu digo o seguinte, a nossa estratégia foi one-stop shop, né? Você vem aqui, cara, e eu posso solucionar a jornada do seu consumidor ao longo do dia inteiro. Mas se eu tivesse num veículo monomídia, eu entenderia onde eu tenho importância na vida desse consumidor, e é aí que eu vou entrar, e é aí que eu vou ser muito relevante para continuar tendo o airtime desse cara, né? No período que ele se conecta comigo, ele se conecta de verdade, para eu poder levar isso para os anunciantes ou para o próprio consumidor, B2C, é fundamental. Então, eu acho que aí a resposta aqui, Maurício, assim, é entender a jornada do consumidor e onde eu me encaixo. Não importa se eu tenho mais de um veículo, como eu falei, graças a Deus a RBS tem, ou se eu tenho um veículo só. Em que momento eu sou muito importante na vida daquele consumidor? É aí que você tem que se desenvolver, é aí que você tem que botar todas as suas forças, né? Perfeito, Marcelo, excelente resposta. Bom, vamos avançando aqui então para o quarto e último bloco, Marcelo, onde vamos dar dicas de carreira para quem está nos acompanhando. Nós dividimos esse quarto e último bloco em 3 pilares diferentes, tá? Um primeiro pilar, onde a gente fala sobre aprendizados, um segundo pilar, onde falamos sobre desenvolvimento, e um terceiro pilar, onde falamos de gestão de pessoas. Eu vou deixar que o Eduardo faça as perguntas desse primeiro pilar de aprendizados. Excelente, obrigado, Maurício. Marcelo, eu acho que tem 2 perguntas aqui relacionadas a esse pilar de aprendizado, para a gente iniciar esse bloco final, como o Maurício citou, mas eu acho que eu vou resumir, né, as 2 em uma só, né? Na verdade, qual que na tua leitura, em toda a sua carreira que foi construída até a posição atual, qual foi talvez o maior, não vou dizer maior erro, né, mas talvez um equívoco, enfim, e o que você talvez aprendeu para não cometer esse equívoco novamente, né? Eu acho que tem uma coisa que toda vez que eu penso, eu acho que para mim é assim, ó, eu olho para minha carreira hoje por ciclos, né? E antigamente eu não fazia isso, gente. E aí, o que eu quero dizer com isso? É assim, é olhar para os meus períodos com achievement, né? E olhar e dizer o seguinte, cara, internamente, né? O que eu esperava daquela posição em que eu estava, que ciclo eu queria cumprir, e a partir do momento que eu cumpri aquele ciclo, qual o próximo ciclo que eu tenho que aportar aqui? Eu nunca olhei por essa perspectiva. Então, eu acho que em algum momento, ou eu estendi o ciclo mais do que deveria, ou eu reduzi o ciclo mais do que eu deveria. Então, hoje, quando eu olho, eu acho que é super importante o executivo pensar em que ciclo ele está, né? Eu, durante muito tempo, isso foi sem querer, mas eu acabei tomando a consciência, eu falei um pouquinho aqui, é o seguinte, eu entendi o seguinte, pô, eu era um cara técnico, né? Então, eu fiz o que tinha que fazer de técnico lá. Pô, telefonia celular estava entrando no Brasil, eu estava ali no meio desse negócio. Internet estava entrando no Brasil, eu estava no meio do furacão desse negócio. Aí eu fui para a mídia impressa e falei, pô, eu precisava complementar a mídia impressa, eu já conheço o digital, a mídia impressa, eu preciso complementar com televisão, fui para a televisão. Aí, pô, eu já conheço o mercado internacional, o mercado nacional, preciso conhecer o mercado regional. Fui pensando nisso.
Mas aí eu comecei a entender que é o seguinte, cara, também tem ciclos de aprendizado dentro desses negócios, né? O que eu quero com cada uma dessas posições? Aonde eu quero chegar? Que aprendizado eu preciso ter aqui? E a partir do momento que você vai tendo aprendizado, qual o próximo aprendizado? E a partir daí, a empresa entra como coadjuvante nessa história também. Porque tem uma questão que é o seguinte, o que eu estou aprendendo? O que a empresa está me entregando? O que eu estou entregando para a empresa? E como essas duas coisas, então, ciclos são muito importantes. Porque ciclos se abrem e se fecham, cara. Tem um determinado momento que você cumpriu o ciclo. Se você quer continuar evoluindo, você tem que ir para o próximo ciclo. Que não necessariamente precisa estar fora da empresa que você está, mas aí tem um movimento seu de chegar para toda a estrutura e dizer, opa, esse meu ciclo eu preenchi, agora eu preciso ir para o próximo, né? Então, acho que isso foi uma visão que eu não tinha no passado e que talvez eu estressei uns ciclos, que é um erro, desnecessariamente, entendeu? Ou eu acelerei ciclos também desnecessariamente, dizendo, pô, aqui tem uma coisa para você aprender, fica aqui um pouco mais. Então, acho que essa visão é muito legal, cara. Hoje em dia, eu penso muito nessa questão de ciclos, tá? Bacana, Marcelo. Muito boa a dica inicial. Falando um pouquinho de desenvolvimento agora, Marcelo, pensando no desenvolvimento profissional das pessoas que estão acompanhando o nosso bate-papo. Tem algum tipo de curso, algum tipo de evento que você indica para as pessoas que estão querendo se desenvolver dentro da área comercial e marketing? E também, assim como o Eduardo, já faço uma segunda pergunta engatada na primeira. Quais foram os 3, 4, no máximo 5 livros que você leu e que te inspiraram? Eu acho que tem uma coisa, primeiro que hoje nós estamos vivendo uma época incrível para você poder consumir o conteúdo que você quiser, né? Acho que tenho uma experiência durante 2 vezes, durante 2 ciclos, né? Eu fui para Stanford, né? Isso abriu minha cabeça de forma, assim, maluca. Minha experiência lá foi, cara... Então, acho que vivenciar uma universidade americana, mesmo que num curto espaço de tempo, me abriu um pouco a cabeça de olhar a perspectiva com outro olhar, com outra lente, né? Do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo em termos de inovação. Então, foram cursos de negociação, estratégia, coisas desse tipo. Você vai vendo que tem pensadores com a cabeça incrível, olhando com outra perspectiva. Só que hoje em dia, cara, é possível fazer tudo isso digitalmente, né? Se você entrar, e eu tenho lido muitos artigos do MIT, o MIT tem produzido um monte de artigos e estão disponíveis, cara, na internet, né? Harvard tem conteúdo na internet gratuito, Stanford tem conteúdo gratuito na internet. Então, eu acho que aqui uma questão que a gente pode deixar é, se você for minimamente curioso em qualquer tema que você queira, o conteúdo está disponível para você beber ele de fontes muito confiáveis, que é aí que está a coisa importante, né? Quem é a pessoa que está te passando aquele conteúdo? Pô, tem estudiosos aqui, a vida do cara é estudar um tema. E aí você pode ouvir o que o cara está para falar, é outra perspectiva. Isso vai abrindo a sua visão de mundo. Então, a minha dica é um pouco essa, assim. E eu acho que aqui no Brasil tem coisas incríveis, né? A gente tem centros de excelência também no Brasil. Mas é legal ver a perspectiva de mundo, porque, infelizmente, o mundo está acelerando numa velocidade e nós, no Brasil, estamos acelerando em outra. Então, é importante você ver, porque isso vai impactar a gente. O mundo é muito globalizado hoje. Então, minha dica é, use desse benefício de que todas as universidades do mundo, e se tem uma coisa que a Alemanha é muito boa, se você navegar, vai ter conteúdo em inglês, vai lá e você consegue saber e se aprofundar mais sobre isso. Quando eu olho para livros, eu acho que tem alguns livros, assim, que são importantes. O primeiro deles é Outliers, né? É um livro que eu gosto bastante. Por quê? Porque diz aquela questão do seguinte, cara, 10 mil horas, entendeu? Você quer ser bom num negócio, cara? Não tem jeito. Eu faço uma brincadeira sempre dizendo o seguinte, que o único lugar em que dinheiro vem antes do que o trabalho é no dicionário, cara, porque a letra D vem antes da letra T. Então é o seguinte, cara, não tem como. Você quer ser muito bom no negócio, você tem que se aprofundar nessa história, você tem que ralar, você tem que ter persistência. Não tem outro segredo, eu não acho nenhum. Então, Outliers mostra muito isso. As pessoas que a gente acha que são os pontos fora da curva, cara, são outliers. Esses caras eles fazem o que eles fazem com muito mais de 10 mil horas e por conta disso eles são o que eles são. Segundo, eu estou lendo um livro muito legal que chama Pivot to the Future. A Accenture pivotou a forma como ela era em termos de consultoria
para poder se transformar no que ela está se transformando. Então, mesmo empresas como a Accenture, uma empresa global, cara de consultoria, está em contato com as principais empresas do mundo, teve que transformar os seus negócios. Então, esse livro é muito legal do ponto de vista de gestão, porque te mostra coisas muito práticas que eles fizeram e dá dicas de outras empresas de como é que estão fazendo o turnaround dessas empresas, porque o impacto do que a gente está vivendo hoje em dia é muito grande. Eu estou lendo também um livro, cara, que é muito da minha realidade aqui, né? Chama Publicidade para Céticos, né? Advertising for Skeptics. É um cara muito ácido que escreve e diz o que tem de verdade nesse mundo, né? E o que tem de coisa que é bullshitagem. Então, tem muita empresa que cria uma aura em torno dela, de que é super não sei o que lá, e que é capaz de fazer coisas incríveis, e quando você espreme, você vai vendo que não é bem isso, assim, né? Porque, de novo, o consumidor tem vários momentos, ele se conecta com várias coisas, então, ele trata sobre essa perspectiva de olhar o negócio da publicidade com outro olhar, porque, como eu disse para vocês, o jornal ainda tem papel fundamental, mas se você for olhar na cabeça das pessoas, todo mundo diz assim, o jornal já acabou. Não, o jornal entrega uma credibilidade que nenhum outro meio entrega. Então, se você precisa de credibilidade, cara, continue pondo um anúncio no jornal, porque isso vai te entregar credibilidade. Isso é tão verdade que empresas como o Facebook fazem anúncio comigo aqui. O Uber, quando entrou no Brasil, fez anúncios em página de jornal, cara. Né? Esses caras sabem. Então, assim, tem muita dessa coisa de falar assim, as grandes empresas de tecnologia resolvem a nossa vida. É engraçado, eles fazem anúncio na televisão, eles fazem anúncio na jornal, eles não são bobos, eles entendem onde está o consumidor. E eles usam isso da melhor forma. Isso é utilizar um mix de mídia, e esse livro fala um pouco sobre isso, é específico da minha área. E um outro livro legal, se eu pudesse dar mais uma dica, é Organizações Exponenciais, né? Ele é muito legal de ler, porque ele, para mim, eu acho que o que resume ali é que o mundo de hoje em dia, assim, as empresas têm que entender que elas têm que fazer um core, cara. O resto, cara, você pode pegar os recursos que estão disponíveis, né? Então, é muito legal ali na passagem do livro em que ele fala como é que o Waze está nascendo e como é que uma empresa que era da Nokia estava colocando sensores nas estradas da Europa para medir o tráfego. Então, olha que maluco, alguém está disponibilizando um CAPEX enorme, botando sensores nas ruas, e um outro cara pensou e falou o seguinte, eu não preciso de sensor, os sensores estão na mão das pessoas, são celulares, e eu consigo fazer a mesma coisa sem gastar nenhum centavo. Então, esses caras pensaram muito qual era o core deles, cara, e quem é que poderia ajudar, onde estaria o recurso para eles poderem fazer o que está no core. Então, eu gosto desse livro porque ele faz você pensar dentro da empresa com outra prerrogativa, né? O que eu preciso fazer agora? O que tem aqui alguém que faz melhor do que eu que pode me ajudar para isso? Então, acho que essas são minhas dicas, assim, de livros, são livros legais, assim, para ler. Excelente, Marcelo, excelente. A gente vai deixar os nomes dos livros e dos autores, perdão, nos comentários para quem se interessar em conhecer um pouco mais dos livros que você sugeriu, tá bom? Eduardo, passo a palavra para você. Obrigado, Maurício. Para a gente finalizar esse último bloco aqui, Marcelo, falar sobre um pilar bastante importante, pilar de gente, né? E aí, para a gente iniciar esse terceiro e último bloco, na sua opinião, quando você está avaliando um candidato para a tua equipe, né, contratando alguém para trabalhar contigo, o que você avalia nesse candidato, né? E já também emendando uma próxima pergunta, eu sei que não é uma ciência binária, né, mas para você, talvez a experiência prévia na posição é importante, ou o perfil, como é que você avalia esse balanço, né, no perfil de um candidato que você está avaliando? Para mim, eu acho que tem duas coisas que eu olho bastante quando eu estou entrevistando alguém. Primeiro é o perfil, né? E segundo é o brilho no olho, cara. Porque o que você vê nas pessoas, assim, gente com determinação, com vontade, com brilho no olho, com o perfil que você quer, cara, aprende as coisas. Muito mais do que gente que você pega lá, o cara tem todo o conhecimento e você olha e fala assim, cara, esse cara não tem o brilho no olho, ele não tem aquela mordida, sabe? E quando a gente fala de área de vendas, gente, nós estamos falando de energia, né? Nós estamos falando de empurrar o negócio. O vendedor é um cara super resiliente. Não tem como não ser. Você vai tomar na sua vida 5 milhões de não para tomar 1.000 sim, né? Então, a realidade é o seguinte, você precisa de alguém que tenha brilho no olho, que você vê assim, garra para fazer o que quer. E o perfil, né, cara? O perfil tem muito a ver também com o caráter da pessoa, tal. Então, numa conversa, muitas vezes, você vai pegando
aqueles desvios que você diz, opa, aqui tem uma coisa estranha, é melhor não pegar. Então, é um desenvolvimento, né? À medida que você vai tendo mais experiência na carreira, você vai pegando isso cada vez mais, vai ficando evidente para você, assim, opa, aqui tem uma coisa estranha, é melhor eu não insistir aqui, porque eu acho que não vai dar boa coisa, né? Mas para mim é isso, assim, perfil e brilho no olho, sabe? Brilho, vontade, cara. Você vê pessoas, cara, com vontade de fazerem coisas incríveis, cara. Você vê pessoas com a competência espetacular, cara, sem energia, não fazendo as coisas que elas precisam fazer. Então, eu estou sempre muito ligado. Isso para mim é um atributo muito, a não ser que tenha alguma coisa muito específica numa área, né? Hoje eu cuido da área de operações comerciais aqui também. Pô, não posso ter um cara que seja eu preciso de uma pessoa mais focada, mais tal. Mas mesmo assim, você vê o brilho no olho do cara, o comprometimento. Essas coisas são muitas vezes muito mais importantes do que toda a competência técnica que ele teve, né? Outra coisa também que me chama muita atenção, eu olho muito o currículo das pessoas, né? Você tem que construir uma história, né? E não importa que tenha problemas no meio do percurso, cara. Que aprendizados você tirou disso? A gente vê muita gente, cara, muito superficial. Você olha o currículo do cara, ele pulou de empresas e você repara na fala dele que ele continua cometendo os mesmos erros e ele não se deu conta, ele não aprendeu com isso, né? Então, isso também é uma coisa que me chama muita atenção. E não importa para mim que você tenha ciclos curtos, né? É o que eu falei para vocês, por isso que o ciclo, para mim, ficou muito evidente. Você fala, cara, esse cara teve um ciclo super curto, mas ele aprendeu umas coisas muito legais e depois, por conta da natureza dele, ele foi para outro ciclo, aprender outra coisa legal. E a partir daí, você vai montando um mapa, né? Como se fosse um quebra-cabeça. Você fala, cara, essa foto, essa figura é muito legal. Então, é isso que eu tenho olhado bastante. Excelente, bacana, Marcelo. E para fechar aqui esse pilar, né, falando de gente, que dica você daria hoje para um profissional que está talvez começando alguns ciclos aí, né, como você mesmo disse, né, Marcelo, está iniciando alguns ciclos, um jovem profissional que está no mercado hoje, atuando nesse segmento de comunicação, para que ele queira construir uma carreira aí, quem sabe um dia chegar numa posição também de relevância, de vice-presidência de vendas e marketing, parecido com a tua. Que dica você daria para esse profissional que está, portanto, construindo essa jornada, né? Eu acho que tem uma coisa muito legal, Maurício e Eduardo, é assim, ó, o mundo está mudando, né? A minha carreira foi de um jeito, então talvez, cara, eu tenha na minha vida duas carreiras. Eu vou ter uma carreira de vendas e marketing, talvez mais uma carreira um pouco diferente, né? O que eu acho que é legal desse mundo novo é que os jovens que estão aqui, eles vão ter oportunidades de ter múltiplas carreiras. Eu tenho lido bastante sobre isso. Eu acho que esse modelo que a gente tem hoje, cara, ele não vai perdurar, né? Eu acho que o que vai acontecer, você vai ter uma carreira, vai fazer muito bem aquilo, mas no futuro vai surgir uma outra oportunidade, porque a relação com as empresas está mudando, a relação com o trabalho está mudando, e isso vai fazer com que você tenha oportunidade de ir para diversos lugares. O que eu não acho que vai ser, eu acho que vai ser tão rico quanto foi, né, as carreiras das pessoas que conseguiram chegar aqui, mas eu acho que vai ser diferente, sabe? Eu acho que vai ter uma coisa, talvez, bem utilizada, fã desse negócio, né? Que é eu poder ter uma carreira e dizer o seguinte, cara, eu tenho uma carreira aqui de vendas muito legal, eu sou um cara que adoro carros, e aí eu digo assim, pô, então eu vou abandonar essa carreira de vendas e vou fazer uma outra coisa lá relacionada a carros, mas eu também sou um cara que tem interesse em, sei lá, em ciência, e aí eu vou mudar. Então, eu acho que o futuro, que eu quero responder para as pessoas é assim, eu acho que não tem limite no que a gente quer. E o mundo está nos transformando para essa possibilidade de você ter múltiplas carreiras. E essas múltiplas carreiras, elas só têm uma coisa que vai continuar sendo importante nesse processo todo. Foco, determinação, cara, e consistência, né? Mas eu acho que o que vai ser legal é que no futuro, de novo, como eu tenho lido, os jovens de hoje vão ter oportunidade de ter múltiplas carreiras, diferentes do que eu. Eu tenho 50 anos, mas o que eu vejo é o seguinte, eu tenho uma carreira talvez mais modelo tradicional do que era do passado, né? E o que eu estou vendo é que essa moçada que está entrando agora no mercado de trabalho vão ter várias oportunidades, porque vão criar novas carreiras. O mundo está numa velocidade que novas carreiras vão ser criadas e aí você pode se beneficiar disso. E isso é muito legal. Então, eu diria para as pessoas assim, você tem uma coisa para você fazer, foca e se dedica, porque outras oportunidades vão aparecer. E talvez
outros universos com outras carreiras de coisas que você também vai ter habilidade e vai saber fazer tão bem quanto aquela outra que você fez. Perfeito, Marcelo. Com essas dicas valiosíssimas, foco, determinação e consistência, importantíssimas em qualquer carreira, né? A gente vai encerrando a nossa conversa de hoje. Eu gostaria muito de te agradecer pela tua disponibilidade de tempo. Em nome da For Sales, te agradeço. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Marcelo. Imagina, Maurício, Eduardo, é um super prazer. É muito legal contar um pouco, a gente reviver a história da nossa vida, é super gratificante. É muito legal também dar dicas e que as pessoas se espelhem, né, no que elas estão vendo na gente. Não tem uma bula, né, um modelo certo não, mas é legal ter um norte, né, ter um guia. Então, se eu puder ser guia para algumas pessoas, eu fico bem feliz. E eu que agradeço vocês pela oportunidade. Maravilha, Marcelo. Agradeço também ao Eduardo pela participação. Reforço o convite para aqueles que nos acompanharam até aqui, para que sigam a For Sales no YouTube, no LinkedIn, nas plataformas de podcast, porque é nessas plataformas que nós vamos compartilhar esse tipo de conteúdo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo For Sales Grandes Carreiras.